tudo bem com vocês? Meu nome é Sara e eu estou aqui com vocês para falar um pouquinho sobre oração. O texto que vai basear a nossa conversa está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 até o 18. Antes da gente ler o texto, vamos observar essa imagem aí. O que você vê nessa imagem? Eu vou te contar o que eu vi nessa imagem quando eu encontrei na internet. Eu vi um homem, um pai, inclinado, conversando com o filho. Inclinado, talvez para ficar da altura do filho, para poder ter uma conversa. Talvez o filho esteja pedindo alguma coisa, talvez eles estejam tendo uma conversa séria. Enfim, eles estão conversando, estão se relacionando, estão interagindo. E o pai se inclinou para ficar da altura do filho. O que isso tem a ver com a oração? Para começo de conversa, nós só podemos orar, só podemos nos relacionar com Deus, porque Deus é um Deus que se inclina para nos ouvir. Ele é grande. Deus é Deus e Deus se inclina para nos ouvir. Deus nos ama tanto que ele enviou o filho dele, o filho desceu da glória, para ficar aqui no nosso nível, para ele nos salvar. E só é possível orar porque a gente recebeu essa salvação, porque Jesus nos salvou e nós cremos nele. Por isso, nós podemos orar, podemos ter acesso ao Pai, podemos ser filhos de Deus e nos relacionar com ele. Então, tudo que a gente conversar tem isso como princípio, como começo. Deus nos salvou, Deus nos encontrou, Deus enviou seu filho. Ele tomou a primeira iniciativa. Ele fez tudo para nos conquistar para ele. Ele nos amou ao ponto de entregar o filho dele para morrer na cruz. E só assim nós podemos nos relacionar com ele. Tenham isso em mente durante toda a nossa conversa. Agora eu vou sumir um pouquinho para a gente fazer a nossa leitura bíblica. Me acompanha aí, hein? Vamos, então, fazer juntos a leitura do nosso texto. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Continuando a leitura, vocês orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas.
Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O texto é grande, não é? Mas nós vamos pensar aqui, para começar, em algumas palavras-chave: segredo ou secreto e recompensa. Essas palavras apareceram muitas vezes no texto que nós lemos. E eu vou mostrar aqui o significado que eu encontrei. Segredo é o que há de mais escondido, que se oculta à vista, ao conhecimento. Não conte esse segredo a ninguém. É algo que não deve ser espalhado por aí, mas guardado. E recompensa? Recompensa é a ação ou o efeito de recompensar. É um prêmio, uma retribuição. Os sinônimos de recompensa são gratificação, retribuição, prêmio, favor, indenização, restituição, galardão. Antônimos de recompensa, castigo e punição. É o contrário de recompensa. Isso é segredo e secreto, e isso é recompensa. Quando nós oramos em secreto, em segredo, o Pai nos recompensa, Ele nos favorece, nos dá um galardão, responde às nossas orações. E Ele também não nos dá o castigo que merecemos. Lembrem-se que Jesus levou na cruz todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando nós temos acesso ao Pai, nós recebemos a salvação que não merecíamos e recebemos também a recompensa, resposta das nossas orações, favor de Deus. Mas vamos pensar um pouquinho aqui. O que significa orar em secreto, de portas fechadas, como nós lemos no texto? Será que Deus só ouve as orações que nós fazemos quando estamos sozinhos? Bom, para a gente pensar sobre isso, vamos lembrar rapidinho de uma história aqui que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. É o exemplo de Ana, que foi mãe de Samuel. Resumindo aqui a história de Ana, vamos ver o exemplo dela. Ela queria um filho, queria muito, mas era estéril. E ela se entristecia muito, ela se sentia humilhada, frustrada, triste, porque ela queria um filho, mas não podia ter. Ela estava angustiada e foi ao lugar que na época era o santuário do Senhor. Então era um local público, havia outras pessoas lá. Ela estava em um local público, mas não estava falando com o público ou para o público. Ela estava falando com Deus. Ela falava com Deus e estava, entre aspas, com a porta fechada. Era só ela e Deus. Ela estava conversando só com Deus, nada mais importava. Ninguém mais que estava lá perto importava. Era ela e Deus. Eli era o sacerdote na época e a viu orando. Vejam o texto bíblico. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: "Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho." Ana respondeu: "Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor." Isso é orar em secreto. Ana estava no lugar público, não estava sozinha. Mas ela falava com Deus, ela derramava sua alma diante de Deus, para Deus. Então, às vezes, a gente não está dentro do nosso quarto sozinho.
mas a gente pode falar com Deus, a gente pode falar em secreto com Deus, de portas fechadas, aquele momento que você e Deus estão conversando, que você está falando com Ele. Isso é um lugar secreto. É quando a gente está, talvez num lugar público, com outras pessoas, mas está conversando com Ele. Nós e Deus. Pode ser que você esteja no seu quarto sozinho, ou não. O importante é como que você ora. Você pode ver que Ana não se importava com quem estava lá. Ela nem percebeu que Eli estava observando. Ela simplesmente orava, derramava sua alma, seu coração diante do Senhor. Derramava sua angústia, colocava para Deus, falava com Deus sobre a sua angústia, sobre a sua tristeza, que ela esperava tantos anos por aquele pedido e nada acontecia. Depois você pode ver o final da história. Vamos então voltar para o nosso texto do Evangelho de Mateus e vamos ver como Jesus nos ensinou a orar. Vamos ver para quem oramos, por quais motivos e por que oramos somente a Deus. Para começar, para quem oramos? O texto nos responde: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como nós vimos no início, nós somos filhos de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa da salvação que Jesus nos deu. E nós oramos ao nosso Pai, que está nos céus. Mas onde ficam os céus? Sabemos que o céu é infinito. Deus é infinito. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Ele te ouve. E Ele pode habitar também em nós. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. Deus está em nós. E Deus está nos céus, Ele é infinito, por isso Ele nos ouve. E do mesmo jeito que quando a gente vai conversar com alguém, a gente chama essa pessoa, nós oramos ao Pai, ao nosso Pai, que está nos céus, e tem o nome santificado, Ele é único. E por quais motivos nós oramos? O primeiro aqui que Jesus coloca é a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Onde Deus governa, é bom. A vontade de Deus é feita onde Deus governa. Por isso nós podemos pedir, venha o teu reino, venha o teu governo para a minha vida, para a minha casa, para a minha cidade, para o meu país, para onde eu estou. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Por isso nós podemos pedir que essa vontade seja feita aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu, que ela é feita onde Deus reina e governa. Às vezes, a nossa vontade é tão forte que a gente acha que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Mas a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável como a vontade de Deus. Por isso, antes da gente pedir qualquer coisa, a gente pode e deve pedir, seja feita a tua vontade. Nós oramos também pelas nossas necessidades cotidianas. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Pão de cada dia, o alimento, aquilo que a gente precisa todos os dias para o nosso sustento, para a gente viver, sobreviver e viver bem, não é? Nem sempre a gente tem que pedir pelo pão, porque às vezes, muitas vezes, né, a nossa casa está cheia de alimento, tem até sobra. Outras pessoas não têm esse privilégio. Mas nós podemos pedir por aquelas coisas que nós precisamos delas todos os dias. Nossas necessidades, não só físicas, não só materiais, mas também emocionais. Às vezes, nós precisamos de perseverança, de força para estudar.
nesse período que é tão difícil, esse ensino remoto para tantos é tão difícil. Às vezes nós precisamos todos os dias pedir, me sustenta a cada dia, para minha escola, para minha família, para as minhas dificuldades, para as nossas necessidades físicas, emocionais, materiais. Deus é nosso Pai. Ele sabe do que a gente precisa antes da gente pedir, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer se relacionar. Enquanto a gente ora, a gente aprende a se relacionar com Deus. A nossa oração não muda a Deus, não muda a vontade de Deus, mas vai nos mudando. E também vai trazendo a vontade de Deus, o poder de Deus, os milagres de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E é isso que Deus quer. Ele quer encher a nossa vida da vontade dele, das coisas boas que ele tem para nós. Nós pedimos também pelas nossas necessidades espirituais. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos de perdão. Nós precisamos todos os dias do perdão de Deus, porque nós erramos, nós pecamos, nós fazemos coisas das quais nós nos arrependemos, coisas que fazem mal às vezes para nós, às vezes para o outro. Por isso nós precisamos do perdão de Deus. E o perdão de Deus está disponível, porque Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós temos esse perdão. E nós temos um perdão gigante. Deus nos perdoou de uma dívida, de uma ofensa muito grande. Por isso, nós podemos perdoar e nós devemos perdoar. Nenhum perdão que a gente der para uma pessoa que fizer algo contra nós, que nos ofender, que errar conosco, que pecar contra nós, chega nem aos pés do perdão que Deus nos deu. Por isso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós recebemos o perdão, nós damos o perdão. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tantas situações que nós nem imaginamos que Deus nos livra. Nós nem imaginamos de tantas coisas das quais nós já fomos livres. E isso só Ele pode fazer. Nem a nossa família, os nossos pais, as pessoas que a gente ama tanto e que nos cuidam, nos protegem, conseguem nos livrar do mal. Porque tem coisa que só Deus vê. E só Ele pode nos livrar de cair em tentação e do mal. Por quê? Por que oramos somente a Deus? Por que Ele pode nos livrar do mal? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus tem todo o poder, não sobra nada. Deus tem toda a glória, não sobra nada para ninguém. E dele é o reino. Por isso, ele pode nos ouvir. Por isso, nós podemos orar ao nosso Pai, que habita em nós, que somos tão pequenos, mas que é tão grande, e que nos ouve, que quer se relacionar. A oração que Jesus nos ensinou nos mostra que Deus quer que todos os dias, por isso ele fala o pão nosso de cada dia, diariamente, ele quer nos ouvir, ele quer se relacionar conosco. Deus nos ama, Deus é o nosso Pai. E para terminar nossa conversa, você está vendo aí um pássaro cantando. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvor é um reconhecimento de quem Deus é, da grandeza de Deus como Criador, como um único Deus, cheio de glória, cheio de poder. E isso é para todo ser que respira. Mas a oração é muito especial. A oração é para os filhos, para aqueles que são chamados filhos de Deus, do Deus eterno, do Pai da eternidade. Isso é relacionamento. É um grande privilégio que nessa semana a gente possa desfrutar desse grande privilégio que é a oração. Essa oração que é de filho para pai e que o pai recebe.
e que o Pai responde. Às vezes não da nossa forma, da forma como nós pensamos que deveria ser, porque nós não temos toda a sabedoria. Quem tem toda a sabedoria é Deus. Às vezes a gente ora por algo e parece que demora para acontecer. Às vezes a gente ora por algo e Deus muda o nosso coração e até a nossa oração. Mas a gente pode e a gente deve orar com perseverança ao nosso Pai, pedindo pela nossa necessidade, pedindo primeiramente pela vontade de Deus. E lembrando que dele é o reino, o poder e a glória. E esse Deus, cheio de glória, é o nosso Pai e nos ama com amor eterno. Uma ótima semana, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Responda às suas orações e que você tenha uma semana cheia da presença dele. Um abraço e até mais.